E aí, galerinha, tudo certinho? Deixa eu ver, tá gravando aqui? Tá gravando, eu que tô viajando. Tudo bem, gente? Então, enfim, depois de algum tempo aí a gente tá retornando no momento aí crucial, tá, gente? Sobretudo para quem vai prestar aí o vestibular UFSC. Nesse vídeo e no próximo aí vamos tratar então aí desses assuntos que caem nesse próximo vestibular, né? Assuntos super pertinentes para esse ano que se passa, né? Já que a gente vai tratar aí dos livros 8 e 9 do Ética Nicômaco. São livros, enfim, que tratam da amizade enquanto virtude. E no próximo vídeo aí o tratado sobre a tolerância aí do Voltaire, tá? Bom, faça os comentários sobre o Voltaire no próximo vídeo. Vamos iniciar aqui então o Aristóteles, que, cara, falar do Aristóteles é uma coisa, né? E ainda mais falando sobre amizade. Tá aí, ó, para quem gosta de séries aí, o Otis e o Eric, né, personagens importantes aí do Sex Education. E de maneira geral, assim, ó, gente, eu não pretendo, assim, ó, me delongar muito, não, tá? Vamos ao que interessa até para esse vídeo aí, ó, não ficar muito longo, não tomar o teu tempo e, enfim, ter aquilo que tu precisa, que é necessário, tá? Então tá, gente, Ética Nicômaco, obra mais famosa aí do Aristóteles, essa aqui é a minha versão, tá? Cara, Aristóteles escreveu sobre tudo, só que a obra mais famosa aí é a Ética Nicômaco. Nicômaco, por sinal, era o nome do pai dele. Tá aí, ó, um cara aí que viveu então, portanto, aí no século IV antes de Cristo, um cara que defende uma ética das virtudes, uma das mais famosas que a gente tem. É o cara aí que vai dizer que o homem é animal racional por natureza, então o exercício da razão tá aí. Cara, o hábito de exercer virtudes vai te conduzir à sua causa final, tá? Lembrando aí que por Aristóteles, né, o estudo científico, né, dos seres envolve aí o estudo de quatro causas, né, formal, material, eficiente e final. E aí no caso aí, bom, exercendo esse hábito aí de praticar as virtudes utilizando a razão, tu vai se tornar uma pessoa melhor porque tu vai se instruir e isso leva à tal da eudaimonia também entendida aqui como felicidade. E aí, no caso, tá aí, né? Tá aí a nossa causa final do ser humano. É o fim supremo ou bem supremo. Isso leva a gente a dizer que o Aristóteles é um cara que defende aí uma filosofia teleológica, tá? Tenho medo dessa palavra aparecer aí, de repente, aí nessa questão aí da UFSC, é meio difícil, mas vai que, né? Filosofia teleológica não é uma teologia, portanto, é uma filosofia que defende, né, que busca a finalidade das coisas. E aí, de novo, a nossa finalidade ou o nosso bem supremo é atingir aí a felicidade através do exercício das virtudes, certo, gente? E aí é interessante a gente pegar essa citação, nunca é demais, é o início aí do Ética Nicômaco, no primeiro capítulo. O Aristóteles chega e fala assim: toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer, uma finalidade qualquer. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem, né? Então, tudo tende a um bem, tudo tende a uma finalidade, e no caso aí do ser humano, é atingir a felicidade, tá bom? Lembrando aí que essas virtudes são medianias entre dois extremos, ok? Sendo que um extremo é o excesso, por falar em excesso, tá aí o se beber não case, né? E o outro extremo aí é a falta, tá, gente? Então, a mediania é uma virtude. Galerinha, vamos direto então para o livro 8, tá? Não sem antes mencionar aí uma amizade super virtuosa aí do Timão, do Pumba com o Simba, principalmente aí do Timão e do Pumba, né? Parece ser uma amizade verdadeira aí, até mesmo no jargão aristotélico. Então vamos lá, ó. Começa logo de uma vez então esse livro 8 para a gente conversar, até porque já se passaram quase 5 minutos eu só conversando aqui contigo e falando aí os gerais aí da ética do Aristóteles. Então, firmeza, gente. Olha só, o que se propõe fazer aí nesse primeiro livro e no segundo livro, que compõe o livro 8 e 9 do Ética Nicômaco? Cara, análise da amizade. Ela é uma virtude ou ela vai implicar em algum tipo de virtude? É necessária a vida, tá, gente? Quem, né, possui poder é uma pessoa que precisa de amigos,
certo? Se essa amizade é verdadeira ou não, são outros 500, ok? A amizade ajuda todo mundo, tanto os jovens quanto os mais velhos, né? E quem tá no meio disso daí tudo aí também, né? E aí é interessante que o Aristóteles até menciona aí a amizade, né, na relação entre pais e filhos. Ele chega a mencionar os animais, né, relação de pai e filho entre os animais, e até mesmo entre as cidades. A amizade, gente, pro Aristóteles, ela é mais importante do que a justiça. E aí tu me pergunta, pô, o importante é ser justo, né? Com certeza. Mas o Aristóteles vai dizer que se tu é um verdadeiro amigo, tu também é uma pessoa justa, né? Então, muitas coisas aí, ó, vão decorrer aí do conceito de amizade, né? Então, as pessoas para serem amigas, né, uma das outras leva tempo, certo? Uma amizade verdadeira. E ele até usa aquela expressão, né? Uma pessoa, para tu ter uma amizade verdadeira, tu conhecer a pessoa, tu tem que comer muito sal com ela. E a ideia é que, bom, tu tem que fazer muitas refeições, porque sal a gente come de pouquinho em pouquinho, senão faz mal, né? Então tu usa ali com uma espécie de tempero aí da comida. Então tu faria várias refeições com essa pessoa e quando tu percebe, bom, tu comeu muito sal com ela, tal, tu conhece ela um pouquinho mais. As três formas básicas aí de amizade são o quê? Amizade por interesse, por prazer e a perfeita. Sendo que a por interesse, ela visa uma utilidade, né? Por prazer, ela é agradável. Só que ambas não são um fim em si. Elas são acidentais, tá, gente? E um fim em si, aí sim, é a amizade perfeita, em que os amigos amam os outros por aquilo que eles são, por si mesmos, né? Então aí tu já tem uma amizade que ela já é um fim em si. E já tem uma outra curiosidade, né? É bem difícil da gente ter amizades aí verdadeiras, ter muitas amizades verdadeiras, mas o fato é que se a amizade é verdadeira, no jargão bem aristotélico, ela é em si. Então essa amizade ela também é agradável e ela também te é útil, né? Em outros casos, de novo, as amizades são acidentais, aquela amizade que tu só tem o interesse na outra pessoa, que ela é um meio para tu atingir um fim, depois tu trata ela como um meio, da mesma forma aí é amizade por prazer. Então a amizade legal é a amizade perfeita, essa é super virtuosa, essa é da hora, tá, gente? E aí seguindo, ó, o Aristóteles pega um pouquinho no pé aí dos jovens, tá, gente? Porque normalmente eu não sei, colega, você que tá vendo o vídeo aí, você é uma pessoa jovem? Eu imagino que sim, tá? Vê se tu se identifica com isso, ó. As amizades dos jovens, elas parecem que elas visam o prazer, tá? Porque o jovem, ele é guiado pela emoção e eles buscam coisas imediatas. Então, às vezes, tu quer estar lá na companhia de tal amigo, porque a conversa é massa, né? Os interesses ali são os mesmos, mas no fundo, se visa prazer. Agora a questão é, né? Até mesmo para o jovem, o prazer ele vai mudando com o tempo, né? Tu vai sentindo prazeres aí com outras coisas, né? Sei lá, pensa aí, cara, um exemplo bobo pra caramba. Ah, tu tem o prazer da companhia de tal amigo porque, sei lá, tu joga tal jogo com esse amigo junto. Sei lá, um videogame da vida. Aí chegou uma hora que tu fechou o jogo, tu já não aguenta mais esse jogo tal. Aí, sei lá, tu muda de jogo, um jogo de videogame, um jogo de xadrez, ou um jogo de futebol fora aí do virtual. Enfim, os prazeres vão mudando, tá, gente? Agora é interessante que assim, ó, a amizade perfeita, ela dura mais, mas ela dura enquanto as pessoas forem boas, tá? E aí essa ideia de ser uma pessoa boa pega aí a ética aristotélica, né? O que tu vai fazer? Tu vai exercer virtudes, tu vai ser uma pessoa boa porque tu visa o bem é uma finalidade, tu vai aí visar então aí a tua felicidade e a dos demais também, tá? Então, ó, existe aí pro Aristóteles uma relação entre amor e amizade, existe aí uma relação entre o amante e o amado, tá? Isso aí ele trata um pouquinho mais ali no livro 9, tá, gente? Agora, olha que interessante, quando a amizade é por prazer, até os maus são amigos uns dos outros. Ou o bom é amigo da pessoa má, né? Porque, de novo, né, a amizade por prazer, o que? Ela é acidental, né? Agora, a amizade entre os bons, ela é invulnerável, né? Ela dura mais. E tem a ver aí com a disposição de caráter e a atividade,
né? Então, assim, ó, lembra lá quando tu fica distante do teu amigo, ainda mais agora, nesse período aí de vestibular e tal, né? A distância não faz a amizade desaparecer, mas a atividade sim, né? A atividade sim, mas quando a gente se reencontra e tudo mais, se a amizade é verdadeira mesmo, parece que, sei lá, que o tempo nem passou, parece que as pessoas ainda se conhecem, né? Afinal de contas, já comeram muito sal juntos. Gente, nem os velhos, nem os mal educados parecem propensos aí à amizade. Aliás, tem uma palavrinha que já está no próximo slide aí, né? Uma palavra que o Aristóteles usa diferente para uma pessoa mais mal educada, uma pessoa agressiva, né? Uma pessoa crimoniosa, né? Por que que eles não são propensos à amizade? Porque, cara, eles não são agradáveis, né? Segundo Aristóteles, aí uma pessoa mais velha, já é uma pessoa mais vivida, com muitas experiências, é difícil de agradar, né? E de repente já passou por vários problemas aí na vida, que a pessoa às vezes está meio mal-humorada, né? Agora, para tu ter uma amizade, isso tem que ser bom, tem que ser agradável, né? E aquilo que é bom, né, e agradável parece ser bom e estimável também, tu deseja isso, né? Então, ó, pessoas idosas e mal educadas, portanto acrimoniosas, são menos bem-humoradas segundo Aristóteles, tá? Boa disposição e sociabilidade são marcas da amizade. Vale lembrar aí, ó, que, enfim, o homem não é só animal racional por natureza, ele é animal político por natureza. E aí, quando a gente fala de política aqui no Aristóteles, mano, a gente está falando aí de sociabilidade, né? Então, olha só, a amizade por prazer, ela parece um pouquinho mais com a amizade verdadeira, tá? Enfim, por utilidade, não tanto, tá? O Aristóteles até usa uma expressão pesada, né? A amizade por utilidade, ela é mais própria das pessoas mercenárias, segundo ele. Aliás, maravilhoso Aristóteles aí, né? É, Cara, amizade por prazer e utilidade parece envolver algum tipo de igualdade, porque tu tem uma troca nisso daí, mas de novo, elas não são duradouras. Então, ó, por outro lado, tem amizades que envolvem desigualdades, que é na relação ali, ó, de pai e filho, pessoa mais velha e mais jovem, né, marido e mulher. Normalmente aí quem manda e quem obedece. E olha só, a amizade depende mais do amar do que do ser amado. Isso quer dizer o quê? Que ela depende mais do indivíduo, né, do que propriamente ali do amigo. E olha só, como a gente já mencionou antes, amizade e justiça acabam se relacionando, né? Agora, olha só, todas as formas de comunidade são como comunidades políticas, então, formas de governo. E aí o Aristóteles vai fazer um paralelo entre algumas relações e a forma de governo. Ele vai dizer que a relação pai e filho lembra uma monarquia, né? Que é aquele governo de um só. E aí, numa versão boa, não deturpada, né? Uma versão deturpada da monarquia seria a tirania, né? Então, uma relação aí de amizade aí bacana entre pai e filho lembra uma monarquia. Uma relação de marido e mulher, lá na Grécia Antiga, nesse escrito aqui do Aristóteles, ela lembra uma aristocracia, que é aquele governo de poucos, mas que governam aí para todos, né? Uma versão aí deturpada disso daí tudo seria o quê? Uma oligarquia, que as pessoas governam só para si e não governam para os demais. E a relação entre irmãos, se você aí vem de uma família com muitos irmãos, lembra uma timocracia, tá, gente? Que aí, cara, uma versão deturpada aí daria para dizer que lembra a democracia, que é o povo no poder, só que não é todo mundo que está interessado pelo bem, né, a causa final aí da polis, tá, gente? Então, ó, temos essas relações, só para fechar aí o livro 8, né? Lembrando, eu tenho medo de aparecer numa proposição, né, se pode ou não ter amizade com escravo, porque no contexto histórico, né, o escravo não era considerado cidadão, por vezes, nem mesmo ser humano, mas na medida que tu considera ele um ser humano, tu pode ter amizade com ele também, né, gente? Vamos lá, toda forma aí de amizade envolve associação, isto é, uma relação, entre um ou mais, aliás, né, mais de um, perdão, e, cara, volta e meia a gente tem as nossas divergências nas nossas amizades. Galerinha, deixa eu ver aqui como é que tá rolando isso aqui. Ai, ai, gente, eu gostaria de ser uma pessoa mais sucinta, viu? Mas tô correndo aqui. Cara, essa amizade aí é muito da hora.
para quem aí eu já tive chance de dar aí essa aula sobre esse conteúdo, eu já devo ter mencionado que eu não terminei o último episódio da série e eu continuo não tendo terminado. Agora, ó, gente, fato curioso, tá? É difícil da gente achar questões sobre amizade no Aristóteles. Né? Tu vai ter muita questão aí sobre as virtudes, sobre política, ontologia, né? Pô, filosofia primeira, portanto, metafísica, ciência primeira, lógica, nem se fala, o cara é o pai da lógica, né? Mas sobre amizade, tu tem pouca coisa. Então, ó, vamos ver essa questão, que aí já traz também, enfim, um texto da Marilena Chauí, né? Então, ó, leia os textos a seguir. Vamos dar ali. A amizade perfeita é a dos homens que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igualmente bem um ao outro enquanto bons, e são bons em si mesmos. Ora, os que desejam bem aos seus amigos por eles mesmos são os mais verdadeiramente amigos, porque o fazem em razão da sua própria natureza e não acidentalmente. Tá aí, ó, Ética Nicômaco aí do Aristóteles. E aí vem a Marilena Chauí, né? Os amigos formam uma unidade mais completa e mais perfeita do que os indivíduos isolados e, pela ajuda recíproca e desinteressada, fazem com que cada um seja mais autônomo e mais independente do que se estivesse só. Com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre o pensamento ético e político de Aristóteles, considere as afirmativas a seguir. 1. Uma sociedade de amigos é mais perfeita e durável por considerar a lei como uma norma mantenedora da amizade. É a lei ou é uma disposição de caráter tua, colega? 2. No jargão aristotélico, né? Os amigos tornam a sociedade política perfeita ao se isolarem. Cara, tu já vê no texto que não é assim. Só pegar a parte aí da Marilena Chauí. 3. Qualquer coisa, volta o vídeo. Os virtuosos e bons são verdadeiramente amigos por desejarem o bem reciprocamente. Aí, ó. Muito bem. 4. A amizade só pode existir entre os virtuosos, que são semelhantes em caráter, por isso formam uma sociedade justa. A palavra virtude é muito importante aqui, tá, gente? Então, assinale as alternativas que contêm todas as alternativas corretas. Tu já deve ter notado que é a 3 e a 4. Certinho, gente? Então aí, ó, show de bola. Esse não é o estilo de questão UFSC. Já já a gente vai tratar de uma com estilo UFSC, tá? Vamos lá, ó, mais amizades. Aqui nem se fala, né? Pelo amor de Deus, Friends aí é uma das melhores séries aí da vida aí, né? Enfim, se tu acha o contrário, se torne uma pessoa mais virtuosa, assista a série novamente. Então vamos lá, ó, livro 9. Mais uma menção de dois amigos sensacionais, melhor Sherlock aí, ó. Enfim, do audiovisual. É o Sherlock aí da BBC, com o nosso Doutor Estranho, né? Com o Bilbo, se eu não me engano, aí esse ator fez o Bilbo também lá no Hobbit, enfim. Galerinha, segue lá, ó, vamos seguir aí, ó, que aqui agora é um pouquinho mais rápido, eu acho, tá? Bom, quando o amado e o amante possuem amizades por prazer e utilidade, não existe durabilidade na relação. Então, assim, meu, se um dia tu entrou num relacionamento e ele acabou muito rápido, é porque provavelmente a amizade não era verdadeira, né? Talvez era por utilidade e prazer. Qual é a amizade que dura? É a verdadeira, tá, gente? E aí é interessante, né? Quando que a gente tem desentendimentos aí, qual é a ponte aí desse livro 8 pro livro 9, né? Cara, em amizades a gente se desentende, né? E normalmente isso acontece, né, quando as pessoas obtêm algo diferente daquilo que desejavam, né? Então, tipo, tu tem uma amizade, tu acha que vai acontecer tal coisa, não acontece, acontece uma coisa diferente, tu acaba ficando meio chateado, tá? Agora, isso é importante, hein? O Aristóteles, ali no livro 9, ele vai fazer uma crítica aos sofistas. E, cara, a gente sabe que Sócrates, Platão e Aristóteles não curtiam esses loucos, beleza? É uma pena, né? Porque, bom, beleza, esses caras não eram sistemáticos de maneira geral, né? Caiu no Enem uma questão sobre os sofistas desse ano, né? Então, pô, tu tem uma menção ao Protágoras, que é aquele cara que vai dizer, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a máxima dele, né? Agora, cara, eu brinco, né, mas é muito recalque, né? Olha só, ninguém pagaria os sofistas por aquilo que eles sabem de fato, diz Aristóteles e kkkkk, hahaha. Porque assim, mano,
Tudo bem, eles não são sistemáticos, eles são mestres da oratória, eles são relativistas, a gente tem filósofos assim hoje, né? Relativistas e tudo mais. Só que eles eram extremamente necessários, né, num ambiente aí de democracia, de uma polis grega antiga, né? Então eram caras aí, ó, que tendo uma boa lábia, tendo uma boa retórica, eles faziam perguntas bacanas aí para Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que eles não gostavam deles. Agora, se tu é uma pessoa realmente aristotélica, virtuosa e por aí vai, mano, amizade para estudo de filosofia, né? Porque, cara, filosofia, ela não era só teórica na Grécia Antiga, ela era uma prática, ela era um estilo de vida, né? O sujeito que visa se desenvolver, que visa aí visa uma ética, né? É um cara que está lendo, é um cara que está estudando, é um cara que está experienciando as coisas da vida, é um sujeito aí que dificilmente vai cair em fake news, pode cair, né? É um sujeito assim, ó, que vai deliberar melhor, né? É um sujeito aí que vai fugir de preconceitos, né? Pô, cara, mais atual que isso, impossível, né? Então, cara, se tu estuda filosofia, tu estuda porque tu é animal racional por natureza e político por natureza. Então isso aí, ó, pode acarretar aí em amizades verdadeiras. Vamos lá, gente. Quando que as amizades podem ser desfeitas, né, gente? Bom, quando a gente pode nos queixar quando somos verdadeiros e o outro nos iludiu. Quem nunca passou por isso, hein? Olha, eu, enquanto professor, já teve aluno que me iludiu aí, hein? Me iludiu. Faço uma denúncia aqui. Isso é sinal que a nossa amizade não era verdadeira. Embora eu achasse que era. Que pena. Então, ó, gente, as amizades parecem derivar das relações da pessoa para consigo. E aqui a gente tem um ponto importante. Tá? Porque tu pensa numa amizade, o que é mais importante? É teu amigo, né? O Aristóteles vai dizer que não. Né? Ele vai dizer que o quê? O que é mais importante é tu. Por que que é tu? Porque se tu se preocupa realmente contigo, tu é uma pessoa que vai se desenvolver, vai visar a instrução, vai exercer esse hábito de exercer virtudes, enfim, tu vai procurar a razão, né? E se tu tem conhecimento disso daí, tu vai ver que isso é uma virtude moral, né? Então, ó, por consequência, pensando em ti, as amizades vão vir aí também, né? Então, ó, a conformidade de opinião parece, então, ser uma amizade com tons políticos, né? É, o Aristóteles também lembra aí, né? Depois o Voltaire, quando chegar aí o momento da gente estudar o Voltaire, ele também dá uma pegada aí nos hábitos do ser humano. Mas o Aristóteles vai dizer já no século IV a.C. que as pessoas possuem memória curta e preferem ser bem tratadas do que tratar bem as demais. E aí a gente já tem um desvio de conduta, né? Porque, de novo, se tu visa aí, ó, se desenvolver, cara, tu vai cuidar da tua memória, tu vai tratar bem as pessoas. E lembra, né? É mais importante tu amar do que tu ser amado aqui por Aristóteles, tá? Então, ó, nisso que a gente tem diferenças aí no amar, é interessante, né? Ele nesse finalzinho do livro aqui ele faz um paralelo, né, com a pessoa que ganhou uma fortuna, que batalhou para sua fortuna, em relação àquela que herda, né? E vai dizer, ó, a pessoa que herdou, ela nem sabe aí o que que é sofrer para ter uma fortuna, né? Então, é, se entende aí que aquele que conquistou aí uma fortuna ama mais essa fortuna do que aquele que está herdando, né? Então vamos lá, uma pessoa deve acima de tudo amar a si mesma, com certeza, tá? Só que isso não pode ser um amor ganancioso, porque esse não é preferível, esse não é virtuoso, né? Aquele que age com justiça e nobreza é amigo de si, então essa pessoa visa coisas boas. Então, se tu tá se desenvolvendo, tu vai pensar em ti para depois aí, ó, tu ter boas amizades e tu vai ser uma pessoa nobre, né? E vamos lá, a pessoa boa é amiga de si, pois ela se beneficiará com seus atos nobres e o próximo, aquele que está perto de ti, teu verdadeiro amigo, também. E se esse teu amigo também é uma pessoa aí que é amiga de si, que visa se desenvolver e tudo mais, tu só tem a ganhar com isso. Por isso que essa amizade ela também acaba sendo útil e prazerosa, a verdadeira, tá bom? Então, a gente, vamos encerrar essa parte aí do livro 9 com uma citação aí do Aristóteles no livro 9, né? Com efeito, a amizade é uma parceira. E um homem está em relação com ele mesmo da mesma forma que está em relação com seu amigo. Para ele, a consciência do seu ser é um bem.
Também o é, portanto, a consciência do ser do seu amigo. Essa consciência se torna ativa quando eles convivem. Por conseguinte, é natural que desejem conviver. Então nota, gente, que assim, ó, a gente está usando várias palavras para falar da mesma coisa. Né? Falar da amizade, que ela é uma virtude moral. Se tu se preocupa contigo, tu necessariamente aí, ó, vai se preocupar com teu amigo. Isso se tu é uma pessoa virtuosa, obviamente, tá? E aí fica a minha dica aqui, né? Eric Clapton e George Harrison aí, ó. Que tipo de amizade era deles aí? Depois dá uma googada aí, ó. Google aí e vê aí o que rolou aí nessa amizade. Tá faltando uma pessoa aí no meio disso daí tudo. Mas enfim, isso aí resultou em música e tudo mais. E vamos lá, um Beatle e o Eric Clapton aí, né? Enfim. Galerinha, então vamos lá, ó. No último vestibular da UFSC aí, ó, das vagas remanescentes, a gente teve uma questão sobre a amizade no Aristóteles. É uma das poucas que a gente tem aí, enfim, analisando concursos aí no Brasil. E, cara, veio de uma maneira um pouquinho diferente. Porque olhando ela de cara, antes de entrar aqui no assunto, o que a gente percebe? Que tem um textinho. Não é muito comum aparecer aí nos vestibulares da UFSC, desde que a filosofia entrou pro vestibular. Cara, tu tem esse enunciado bacaninha aí, né, com um texto que já te ajuda a pensar depois nas proposições. Normalmente as questões da UFSC aí, elas vêm é, com um comando muito direto, né? Ah, e conforme Platão na República, livro 1 e 2, tal, o que acontece? Ah, conforme Descartes aí, ó, nas meditações metafísicas, o que acontece? Conforme Kant, o que acontece? Né? Então, enfim, a gente já tem um estilo um pouquinho diferente aí de questão. Vamos tomar uma aguinha aqui bem rápido aqui. Vamos fazer esse exercício para encerrar essa aula, gente. E eu já gravar a próxima. Hum. Então, na Ética Nicômaco, Aristóteles afirma: então, quando a amizade é por prazer ou por interesse mesmo, duas pessoas más podem ser amigas. Se liga que isso vai te ajudar daqui a pouco. Ou então uma pessoa boa e outra má, ou uma pessoa que não é nem boa nem má, pode ser amiga de outra qualquer espécie. Mas, pelo que são em si mesmas, é óbvio que somente pessoas boas podem ser amigas. Na verdade, pessoas más não gostam uma da outra, a não ser que obtenham algum proveito recíproco. Beleza? Então, massa, ó, gente. Vamos lá, ó. A partir do trecho citado, analise as alternativas corretas. 01, amizade. Vou ler todas, tá? A amizade comporta uma esfera de interesses particulares. 02, amizade, em alguns casos, é consequência de condicionantes pessoais dos amigos. 04, as amizades desinteressadas não existem, visto que alguém sempre tem a ganhar na relação. Ah, é? 08, amizade interessada entre pessoas más também é amizade. 16, a amizade é falsa quando não há interesse ou prazer na relação. Então tá, gente. Sutil, tá? Sutil. Galerinha, olha só, as respostas corretas aí, 01, 02, 08, tá? Vamos dar uma olhada. 04, ó, amizades desinteressadas não existem, visto que alguém sempre tem a ganhar na relação. Cara, e a amizade verdadeira? Ela é desinteressada. Claro que tu vai ter depois uma utilidade, tu vai ter a questão da justiça aí rolando, ela vai ser agradável também, mas de início ela é desinteressada, né? 16, ó, a amizade é falsa quando não há interesse ou prazer aí na relação. É falsa quando não há interesse. E a verdadeira? Como é que fica nisso daí tudo, né? Então vamos lá, ó, gente. No total aí, ó, dadas as proposições aí, a somatória aí dá 11. Tá beleza, gente? Número do Rafinha aí na Copa, eu acho. Certinho, galerinha. Pessoal, agradeço vocês aí por enquanto, tá, gente? Muito obrigado. Desculpa aí a demora aí nos vídeos, mas tá rolando. Tá rolando. Desculpa um vídeo tão demorado aí, de 30 minutos, tá? Me despeço, tá, gente? Bom vestibular para vocês. Detonem, arrasem, façam com paciência essas duas questões de filosofia. Lembrando que na prova ainda tem duas questões interdisciplinares, né? Então pode aparecer alguma coisa aí
relacionando aí o Aristóteles com Voltaire, contexto histórico, sociologia da época, enfim, não sei, de repente até mesmo geografia aí da Grécia que influencia, né, o surgimento aí da filosofia na Grécia. Mas enfim, isso aí são outros 500. Certinho, gente? Muito obrigado, abraço e até daqui a pouco.